Olá, meus caros, meu nome é David Alós, vamos para mais um vídeo de Underdog Crew. E dessa vez eu quis trazer uma coisa um pouco diferente, talvez isso aqui se torne uma série de vídeos, porque algo que eu sempre gostei muito de fazer é assistir competições de powerlifting e tentar imaginar as pedidas. O que eu faria? O cara fez uma primeira pedida de uma maneira, qual que seria o meu pulo? Qual que seria o salto que eu daria para uma segunda pedida? Qual seria o salto que eu daria para uma terceira pedida? Então, ontem eu tava reassistindo a 59, a menos 59 mundial da IPF desse ano. E eu comecei, depois de um tempo, agora eu tô mais estabilizado, eu consigo fazer isso aqui novamente, de tirar esse tempo para fazer esse jogo de pedidas. E aí eu fiz ele e fiquei pensando, isso aqui eu acho que daria um bom vídeo. Acho que daria uma boa série de vídeos. Talvez futuramente eu faça um vídeo mais técnico sobre isso, dando explicações mais técnicas do porquê tal coisa, o que fazer tal coisa. Mas agora eu quero fazer mais um vídeo de avaliação geral. Talvez eu cite alguns pontos, mas no futuro eu acho que vou fazer algo mais bem feitinho, assim, mais planejamento melhor, para ficar algo mais didático. E fazendo isso aqui eu acabei vendo algumas situações que são bem interessantes. E eu acho que dá pra se tornar isso uma série de vídeos aí. Talvez aí toda semana fazer um vídeo falando sobre campeonatos, pedidas e qual foi a minha visão em relação às pedidas feitas e o que poderia ter sido feito melhor, qual situação é um pouco curiosa, diferente ali que a gente tem que avaliar. Porque às vezes as pessoas têm um pensamento errado sobre o power, que tipo, tu vai lá e tu vai tentar fazer o teu máximo no agachamento, o teu máximo no terra, o teu máximo no supino. Depende, entendeu? É tudo de acordo com o dia. Tem um jogo de... O Power é muito mais um jogo de aproximação. Tu vai tentar aproximar daquele teu máximo. Tem movimentos e movimentos. Se tu é um cara que é melhor no terra, ele é um movimento no core, então tu tem que ter uma margem melhor pra te trabalhar ele. Talvez tu não vai te estourar tanto assim no agacho. Da mesma forma, se tu é um cara que tem um agacho muito bom, talvez ali seja o momento de tu tentar chegar no teu máximo, acumular o máximo de total possível. E ali no terra tu vai de acordo com o que tiver no dia, o que sobrou. Aí tu vê o que vai dar no terra. Então tudo isso é ajustezinhos que vai dependendo de atleta para atleta, tá? E aqui no caso da menos 59, a gente tem algumas situações bastante diferentes, alguns pontos curiosos aqui, explicando um pouco sobre como eu faço essa planilha, como eu ajusto ela. Aqui são os 10 primeiros lugares, tá? Da menos 59 do Mundial da IPF de 2024. O nome de cada um deles ali. Aqui tá o agachamento, supino e o terra. A primeira, a segunda e a terceira pedida. Os números que estão aqui são as pedidas que o atleta fez. E o que está entre parênteses é o que eu faria. Eu aumentaria aqui mais 10 quilos. Aumentaria aqui mais 7,5. O que está em verde foi o que eu acertei. O que está em vermelho foi o que eu errei. O que está em amarelo é que tem uma observação por trás que não significa que eu não acertei nem errei. Isso aí tem uma avaliação por trás disso que eu vou explicar. Vocês podem ver que foi um bom dia. Eu acertei boa parte das pedidas. Boa parte das pedidas foi coerente. Aqui na terceira, não sei porque eu botei aqui verde, aqui pode ser cinza, porque a terceira não importa muito. Porque a terceira já é o resultado final das coisas, então não tem um certo e errado. Se a terceira foi boa, porque eu acertei a segunda, então a segunda é que conta. E aqui em cima tá o quanto que o atleta faria a mais ou a menos. No caso, tudo que tá verde é o que ele faria a mais, se fosse de acordo com as minhas pedidas, e o que tá em vermelho é o que ele faria a menos. No caso aqui, só um que eu acabei não indo tão bem assim, esse cara aqui, mas também tem uma explicação por trás aí que eu vou falar mais adiante. Eu vou explicar caso por caso, tá? Não sei se vou explicar caso por caso, eu vou dando uma visão geral, vejo o que tem de observações interessantes. O primeiro aqui é o campeão, tá? O Oscar. Ele... Quem tá ali junto com ele fazer as pedidas, quem é o head coach dos Estados Unidos é o Matt Guerin. O Matt Guerin é um cara que ele é extremamente experiente nesse jogo de pedidas, ele é um cara que ele trabalha... tem um trabalho exclusivo para isso. Ou seja, o Oscar ele é um cara que ele tem um treinador dele, que faz todos os treinos dele e tudo mais, que ajusta toda a periodização dele. Só que o Matt Guerin é um cara que ele paga pra ir lá e falar, tu vai botar tanto agora. Tu vai botar tanto nessa pedida aqui, entendeu? Ele é o cara que ele só faz a parte de game day, só a parte do jogo, só a parte de pegar lá e fazer as pedidas. E é óbvio que tem todo um trabalho por trás de
Ele já te explicou uma vez num podcast que nem o Oscar. Eu acho que o Oscar faz esse trabalho com ele, que faz porque ele já fez em mais de uma competição. No caso ali, eu acho que o Matt Gary tá como head coach dos Estados Unidos como um todo, mas eu acho que o Oscar já teve em outras competições que o Matt Gary acompanhou ele. Então, basicamente, o Oscar vai mandar vídeos pra ele do agachamento, supino do terra dele, e o Matt Gary vai avaliar o padrão de movimento do Oscar, e a partir disso ele vai começar a criar vai fazer uma certa avaliação sobre aquele movimento, porque o que vai determinar a pedida, os saltos da pedida é em relação ao ponto de conflito do atleta, o quanto que o movimento ele entra em conflito em determinada carga, entendeu? Então, tipo assim, se ele tá muito distante do ponto de conflito dele, se ele faz um movimento liso, provavelmente, pode fazer um aumento de carga maior. Agora, o quanto mais aquele ponto de conflito ele fica evidente, é o menos de carga que a gente vai estar ali adicionando a barra em cada pedida, entendeu? Tem esse joguinho, eu vou estar explicando ele de forma um pouco melhor num vídeo que eu quero fazer um pouco mais técnico em relação a isso, mas para passar uma visão geral para vocês. Esse aqui é o Oscar. Vocês podem ver que muito do aumento que eu faria acabou coincidindo com o aumento que ele fez de fato, né? Tem uma coisinha ou outra ali que foi um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas no final ele foi o mesmo. Isso porque, né, eu acompanho muito o Matt Gary, ele tem um livro sobre isso, e tudo que eu me baseio bastante nas coisas que ele fala. Eu levo bastante em consideração essa parte de pedidas. Nada é criado, né? Não criei em nada. É só a partir de pegar alguém que tem bastante tempo de powerlifting. Pô, o cara é o treinador do Ray Williams. Então tu pega um cara que tem bastante tempo de powerlifting, tu observa, tu escuta o que ele tem pra dizer e depois tu faz tuas próprias observações pra ver de fato aquilo sendo comprovado na prática e talvez o que a tua visão vai trazer de sensibilidade daquilo, o que tu vai conseguir aperfeiçoar um pouco mais isso, né? No caso ali do Oscar foi tudo ok. A única coisa ali que teve um vermelho foi porque... E aí essa é uma parte importante de tu conhecer o atleta. Ele fez um 3,7,5 de abertura de supino, e um 3,7,5 pra ele é um peso bom. É um peso tranquilo, não é um peso difícil. Ele é um cara que já fez mais de 150 kg de supino na academia. Em competição em si, eu acho que ele não chegou a quebrar. Acho que 147,5 dele foi o maior supino dele. E tem um 148 que ele fez no nacional. Mas igual, ele não é uma... 137,5 não é uma carga que é pra ser assustadora, e eu dei esse 2,5 justamente porque ele perdeu muita posição dele. E eu dei esse 2,5 com uma visão fria. Quando eu dei esse 2,5 eu falei, eu daria 2,5 pelo como o movimento ele foi executado, porque ele perdeu bastante posição, mas eu sei que ele faria mais. Então provavelmente esse é o momento que, se eu fosse o Matt Gary, se eu estivesse lá como um treinador, como um cara que vai ajudar as pedidas do Oscar, eu ia falar pra ele, o que houve? O que aconteceu que tu acabou... É uma carga fácil. O que aconteceu que ela acabou não sendo fácil? Foi algum erro de posicionamento? Não tava tão concentrado com o movimento? Pesou? Eu acho que não pesou. Pesou? Eu perguntaria pra ele, cara, tu realmente fez esse movimento assim porque pesou? Ou só porque foi um erro, erro de ajuste ou algo do tipo? E provavelmente foi um... Provavelmente não, né? Foi um erro de ajuste porque ele deu um salto normal e acabou ali ficando... acabou recuperando ali normalmente. Isso aqui acabou sendo só um pequeno ruído ali na competição dele. Depois ele seguiu normal. Ele é um cara que ele tem esse padrão aqui de 20 quilos entre a primeira e a última pedida de agacho. Ele não vai fugir muito desses 20 quilos. Eu acho algo razoável, é algo bem seguro pra quem é da 59, porque assim, ó, o lance das pedidas é que tu nunca vai fazer uma primeira pedida, da primeira pedida pra terceira, tem que pensar que ela vai ter que ter uma margem boa pra que uma pedida ela não mate a seguinte. A gente não quer que isso fique tão próximo. A gente vai ver depois ali no caso do Tony Garcia, que ele tem esse problema. Que quando uma pedida fica muito próximo da outra, tu acaba gerando um desgaste muito grande. É que nem aquecimento, tu não vai fazer teu último aquece próximo o suficiente pra que a tua série alvo seja uma merda. Entendeu? Pra que ela desgaste a série alvo. E no campeonato tem que pensar da mesma maneira. A gente não pode fazer pedidas que acabam por danificar a pedida seguinte. Ainda mais sendo a primeira pedida. A primeira pedida precisa ser uma pedida tranquila pra tu entrar no jogo. Então ele sempre vai... O cara da 59 ali, eles vão ter com os agachamentos deles ali, vão estar ao redor de 200 quilos ali. Vai passar um pouco de 200 quilos alguns vão ficar ali bem próximo de 200, alguns vão ficar um pouco menos, mas é esse ao redor aí de 200 quilos ali, talvez ali
30 para mais, 30 para menos, 25 para mais, 25 para menos. É algo assim, não foge muito disso o padrão da categoria. Então eu acho que uma primeira pedida, um agachamento bom, sem muita aparência de ponto de conflito, uma velocidade ok para o padrão de movimento da pessoa em si, mais 15 quilos de uma primeira para segunda é ok. É um bom aumento de pedida. A gente sempre vai tentar nessa primeira pedida para caras desse nível de agachamento aqui, a primeira pedida tem que dar no mínimo 10 quilos a mais. Tem que dar no mínimo 10 quilos. Se der um 7,5 já começa... E ela não foi tão boa a tua primeira pedida. Ela ficou um pouco mais alta do que deveria. Ela não deveria... 7,5 é muito próximo, entendeu? É um pulo muito curto. Um pulo ali de no mínimo 10 é ok. Sendo ali um 15 bom, um 20 seria... Putz... Talvez até tu tenha ido um pouco abaixo, mas se é um cara que ele consegue trabalhar pulos de pedida maiores, que é uma coisa que é interessante se trabalhar no treinamento, fazer pulos maiores, porque como eu falei, pulos menores vão acabar adquirindo um pouquinho de fadiga entre uma pedida e outra, que pode acabar gerando uma certa influência. Então ali, 15 quilos é uma baita primeira pedida, um pulo de uma primeira para segunda aumentar mais 15 quilos é uma primeira pedida que foi boa. Foi uma boa primeira pedida, 20 quilos, tu explodiu. Foi um aquece, assim, tu pegou, desceu e subiu, até numa velocidade um pouco maior que normalmente é o teu movimento. 15 quilos é o ideal, menos de 10 quilos foi muito curto isso, cara, foi muito curto. A gente vai ter ali no caso ali, ó, do Chong ali, ó. Ele fez mais 5, eu daria mais 5 pra primeira pedida dele, ele fez 212,5 e eu daria mais 5. Ele tentou mais 7,5 e não conseguiu. Ficou muito apertada essa primeira pedida dele. 212,5 não é muito. Nesse dia aqui que ele tinha uns 217,5. Olha só que curioso. O Oscar é um cara que ele faz pulos bons. Não é uns saltos tão longos, mas são saltos bons, são saltos que não vão acumular uma fadiga muito grande, que uma pedida não vai interferir na outra. Ele é um cara bem sólido em pedidas. Normalmente ele faz as 9, se ele não faz as 9 porque ele precisou fazer um pouco mais, como no caso aqui do Terra. Mas esse eu vou falar um pouco mais pra frente. Voltando para o agachamento, vamos imaginar que o Chong aqui, ele tinha 117,5 ali, que eu acho que é o que ele tinha para aquele dia. Ele não tinha 220. 207,5 ele tinha, 220 ele não tinha. Tanto que ele tentou 2 vezes e não conseguiu. Se ele fizesse 217,5, se ele fosse fazer um mesmo salto de carga que o Oscar, ele teria que começar com 197,5. Ele teria que começar, a primeira pedida dele deveria ser 197,5. A primeira pedida dele foi 212,5. Cara, é muito. É 15 quilos a mais. É muita coisa. Esse 212,5 aqui seria provavelmente a segunda pedida dele. Seria a segunda, não seria a primeira. E aí sim ele faria o 197,5, faria o 212,5, e aí ele faria o 217,5. Porque a primeira pedida é pra gente entrar no jogo. A primeira pedida ela não é pra acumular fadiga, é pra entrar no jogo. Tá? É uma carga que tu faria ali... Cara, é uns 87,5%, 90% do que tu pode fazer. É uma carga ali que tu faz com um RPE 8. Entendeu? Uma carga que tu tem uma sobra boa. A segunda é pra tu tirar uma febre do quanto que tu pode naquele dia. Então ele faz 197,5. Ele tem um pulo seguro ali de 15 quilos. Ele vai pra 212,5. E aí 212,5 ele vai ver. Fiz 212,5. Mais 7,5 que é a que ele fez? Não vai. Não vai. Mais 5? Eu acho que iria. Eu acho que o mais 5 iria. É 2,5, é pouco, mas essa é a sensibilidade que tem que ter no jogo de power, entendeu? Tem que ser preciso, a precisão ela é muito importante. Então se ele faz aqueles 212,5, ele vê, acho que dá mais 5, aí ele faz mais 5, ele termina com mais 5 quilos aqui. Tu entende que ele fez 212,5, ele fez 220, aqui ele perdeu 7,5 kg. Ele queria ganhar 7,5 kg e ele perdeu peso aqui. Porque se tivesse feito aqui 5, ele não perdeu, ele perdeu 5 quilos aqui. Nesse jogo aqui, 5 quilos. Se ele tivesse feito 215, se ele tivesse sido extremamente conservador e tivesse feito 215 ao invés de 220, ele teria perdido 2,5. Entendeu? Vocês entendem esse jogo que às vezes pedir a mais do que tu deveria, ele é bem mais prejudicial que tu tivesse pedido a menos. Porque se tu pede a menos aqui, ele tem 207,5. Tu pede 215, ele perdeu 2,5. Vai fazer a terceira assim, acho que tinha mais uma coisinha. Tinha mais uns 2,5 ali. Tinha mais um temperinho. Perdeu. Perdeu 2,5.
Mas é 2,5 que tu perde, que não vai te acumular fadiga pro teu terra depois. Agora tu fazer 7,5 a mais ali, tu pular, fazer esse pulo de 7,5, tu não vai ter 5 quilos. E tu ainda acumulou fadiga pro teu terra. Entende que tudo tem que ser trabalhado. Não é só fazer, entendeu? Vai lá e faz, vê o que dá. Não, tem um jogo. Tu tá se prejudicando, tu tá se sabotando. E aí quando tu precisar, tu não vai conseguir fazer. E ali no caso do Oscar, ele teve aquela primeira... Foi ali ok, ali o agacho dele foi perfeito. O supino dele também foi ali, tanto que eu não tive eu não fiz nem a mais nem a menos do que ele deveria fazer. Eu acertei... Eu fui de acordo com as... Eu fico muito feliz quando isso acontece, cara. Principalmente quando é a Matt Guerrero que tá fazendo esse pedido. Porra! Tive um brilho nessa sequência de pedidos. No caso do terra dele ali, eu não gosto de fazer isso aqui, tá? 12,5 a mais. No agachamento eu falei ali, pô, de 10, mínimo 10 é um salto bom. Menos que isso, tu te passou. E a segunda pedida a gente vai dar uma olhada pra ver o que falta. E aí na segunda pedida, 10 no máximo. Eu acho que é um padrão ok. Entendeu? Mais do que 10, assim, alguma coisa deu errado. Esse salto aqui foi muito curto. Ele poderia ser um pouco maior. Porque a terceira é extremamente sensível, entendeu? Quanto mais tu aumenta a margem que tu pode pedir, mais instável torna isso. Entendeu? Porque, pô, aqui o cara perdeu, aqui ele fez um salto de 7,5. Agora imagina tu, um salto de 12,5. E aí tu faz 12,5, mas na verdade vai só mais 10. Aí tu perdeu muito peso, cara. Entendeu? Tu perdeu muito peso. Aqui ele já perdeu peso. Mas se tu faz um salto maior ainda, tu perdeu muito peso. Se der merda, fudeu. Se der merda, fudeu, cara. Tu perdeu muito peso. Isso aí no total, no power, cara, qualquer coisinha a mais te joga lá pra baixo. Qualquer coisinha que tu perca ali, já era. Tu vai te tocar muitas posições abaixo por bobeira. Então eu acho coerente uma segunda pedida, um cara da menos 59, aqui analisando o caso da categoria menos 59, mais 10. Mais 10 ok. Mais do que mais 10 deu ruim. Não é uma boa. Não é uma boa, não. No agacho e no terra também. O terra é um movimento que a gente vai ter mais esses saltos maiores aqui entre a primeira e a segunda. Porque é o último movimento. Então às vezes é bom tu fazer uma primeira bem segura. Entrar no jogo. É um movimento mais fácil de tu explodir. Principalmente um cara do sumo sempre vê aquele movimento bem explosivo. Então ele é mais propício a saltos maiores, tá? O terra ele é mais... dá pra fazer mais aqui, mas a parte da segunda pedida ali, eu acho que 10 quilos também. Por terra vale a mesma coisa que no agacho. No caso do Oscar, ele fez 12,5 e eu dei 12,5. Por que eu dei 12,5? Porque ele precisava de mais... Se ele fizesse 10, faltaria 2,5 para ele poder fazer a marca mínima para ir pra Sheffield. E aí é outra situação que a gente vai entrar também quando a gente tem jogo de pedidas. O que tá valendo isso aqui? O que tá valendo a minha terceira pedida de terra? Tá valendo no campeonato? Tá valendo um pódio? Tá valendo ir pra Sheffield? Ah, foda-se. Foda-se. Vamos lá. Aqui tinha aqui 12,5. E foi no talo, aqui, ó. Foi o que dava. Se uma mosca pousasse em cima da barra, ele não faria isso aí. Então aqui era a pedida a ser feita. 12,5 era a pedida a ser feita. Num jogo normal, talvez eu falaria 10. 10 quilos eu acho que tá ok. Mas aqui, nessa situação, 12,5 tinha que sair. Tinha que sair 2,5 pra ir pra Sheffield. Ele é um cara que ele bateu na trave no ano passado, então ele tinha que fazer isso aí, cara. Era uma... imagina a angústia do cara. Putz, eu não fui... Tentei a terceira pedida e não consegui. No ano passado. Esse ano o cara tem que fazer. Esse ano é tudo uma questão de honra envolvida aqui. E felizmente ele conseguiu ali fazer os 12,5 ali. Foi no ponto para ele fazer para ele acertar a pedida. No caso do supino aqui, uma primeira pedida para um cara da 120 ali, um cara que... Tu vê que o supino ele vai variar um pouquinho mais ali, né? Tu vai ter casos ali que vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é tudo ali ao redor de 140, ali tu vai ter casos um pouco menos, mas tudo mais ou menos próximo de 140. A primeira pedida, 7,5. 7,5 é bom. 7,5 é bom. 7,5 seria o... É que o supino ele é mais sensível, são pulos menores e não te dá não é uma margem tão grande assim de pulo. Tu não vai fazer... A primeira pedida, 10, seria um movimento extremamente fácil. E precisa ser um cara que ele tenha um supino bom pra fazer um pulo de 10. Não porque
porque um cara... Como é que eu posso falar pra vocês isso aí? É que como ele é um movimento extremamente sensível, como no caso do Oscar ali, eu daria mais 2,5 porque ele perdeu muita posição. Se é um cara que diferente do Oscar, que é um cara bom de supino, se é um cara que não é tão bom de supino, isso aqui dá ruim. Isso aqui dá um problema. Então tu fazer um salto grande tem que ser com um cara que ele tem um domínio maior do movimento, porque o supino é muito sensível. 10 quilos, ele pode ser um caso num Oscar da vida. Se é um cara, tipo aqui, o Lui aqui, ó, tem um supino um pouco mais baixo. No caso aqui ele pediu porque ele é um caso, putz, ele não é um bom exemplo. Vamos pegar esse cara aqui, ó, Yu ali, ó, tem muito asiático nessa categoria aqui, então eu vou falar muita coisa errada no nome desses caras aqui, tá? É uma categoria mais leve, normalmente mais predominante de asiáticos. Mas se é no caso dele aqui, 10 quilos, talvez não sei se é uma boa, entendeu? Ele tem um supino parecido com o meu. 10 quilos. 10 quilos já... Depende, entendeu? Pode ser uma boa, mas pode te colocar em uma situação muito desconfortável uma segunda pedida, 10 quilos. Então ali um 7,5 é bom. Um 5 foi um pouquinho pesado, mas ainda é... Tá. Mas 2,5 deu muito errado as coisas. Deu muito errado. E a segunda pedida ali no supino ainda, caso mais ainda, sabe, é 5... Garantiu 2,5, aquela coisa assim, talvez saia, talvez não saia ali pra garantir. No caso aqui, eu botei alguns 7,5 porque ficaram. Os caras. Teve esse caso aqui, um caso especial, né? O cara errou a primeira pedida. A maioria dos casos que o cara errou a primeira pedida, ó. Que errou a primeira pedida, eu dei 7,5. Qual outro que eu dei 7,5? Esses dois. Não tenho aqui, ó. E o Lui também é um caso especial, tá? Mas nesses dois casos que eu dei um aumento de 7,5 na segunda pedida, foi porque o cara errou a primeira. Então. Esse aqui é tudo erro técnico, tá? Na verdade, isso aqui é erro de profundidade. Então o cara fez muito fácil esse 132,5. O cara fez muito fácil 125. Esse 127,5, esse 2,5. Esse cara aqui ele só repetiu, aqui ele colocou 2,5 a mais. Ficou muito fácil. É só questão de profundidade de cotovelo. Então se o cara consegue ajustar isso aqui, não tem por que não fazer um aumento de 7,5, porque ele fez muito fácil. Motoqueiro passando, feito. Tá, então o supino é basicamente isso. Putz, preciso botar o carregador no notebook. Um segundo. Mais quem é? Aí, feito. Não botei. Pera aí, um segundo. É o grande que sabe fazer ao vivo, eita. Aí, agora sim. Carregando. Ok, agora estamos bem. O que acontece? Acho que eu já expliquei no geral, tá? Então vamos aos casos específicos aqui da categoria. A gente teve ali o caso do Oscar, que é um cara que tem um Matt Gary cuidando das pedidas deles. Então um cara extremamente... que tá bem instruído, né? Provavelmente é o melhor cara que tem escolha de pedidos. Aqui a gente tem um caso do Anthony Garcia, que é um francês. Como é que os franceses são? Os franceses são seres exóticos dentro do powerlift. São seres que é legal, tá? Os franceses é aquela coisa de tipo assim, sabe aquele tipo Jackass? É divertido de fazer, mas tu não vai fazer. Não vai fazer, cara. Isso é muito divertido de olhar, mas não é a coisa melhor decisão a se tomar. Por quê? Olha só. Tá, aqui no caso do agacho, né, eu iria junto com ele. Eu iria junto com ele nessa aqui, mas ficou um pouco pesado. Ele não conseguiu fazer. O supino ali, eu daria um pouquinho a mais ali. Eu acho que ele faria tranquilamente esse 135, tanto que eu dei ali com uma pedida ok minha. O agacho, ele é um exemplo disso, mas o terra eu acho que ele é mais gritante ainda, quer ver? Olha só. Anthony Garcia, tá? O melhor terra dele é 255. Ele fez... Cara, quando é que ele fez 255 aqui? Aqui, ó. Ele fez no Mundial, tá? Foi o 255, viajei. Tá, o 255 ele fez aqui, pô. Ele fez o 255 aqui. Tá, sim, ele fez o 255. Pô, viajei.
Ele fez 255. O melhor terra dele foi o que ele fez aqui na segunda pedida. Provavelmente isso aqui seria a terceira pedida dele. Tá. Considerando que ele tenha... Vamos dizer que ele tenha... Eu botei mais 7,5, então... Parecia que ele tinha mais. Mas vamos considerar que ele tenha... 260 que seja, tá? Os 260. Vamos considerar os 260. Não, ele tinha 260. Cara, ele fez a primeira pedida dele com 15 quilos a menos no terra. É um cara com terra de 260 quilos. Tu ter um pulo de uma primeira para uma terceira de 15 quilos é muito baixo, cara. É muito baixo. O Oscar fez 27,5. O Oscar fez 27,5. Entende? É um pulo muito, cara. O Dias fez 20 quilos. O cara fez 15 quilos. 260 quilos. Não vai dar certo isso, cara. Por que não vai dar certo? Porque essa primeira pedida de 245 quilos, ela vai acumular uma fadiga necessária para uma segunda pedida. E aí ele pula aqui 10 quilos numa primeira pra uma segunda. Aí numa segunda pra uma terceira, ele vai pular 5 quilos, cara. É muito peso, cara. Isso aqui acumula... Ah, mas foi fácil. Mas isso aqui acumula muita fadiga. Isso que vocês têm que entender. Isso aqui acumula... Isso aqui desgasta muito. Se ele tivesse feito aqui... Vamos imaginar que ele faça uns 230 aqui. Porra, é 15 quilos que ele vai ter de alívio. Ele faz uns 230, aí ele faz uns 250. Pô, já é 5 quilos a menos que ele tem aqui. Já é uma carga menor. E aí aqui ele... talvez aqui sairia os 260. Ou talvez aqui ele teria uma visão melhor pra fazer o 257. Meio. A questão é que isso aqui é muito ruim, cara. É muito próximo, é tudo muito próximo. Isso aqui vai atrapalhando, uma pedida vai atrapalhando a última. A última é que a gente quer. No caso dele, que tem um terra melhor aqui, o melhor movimento dele é o terra, cara. E é um cara que tá brigando por posição. Cara, isso aqui tem que tá todo o gás, tem que estar pronto para fazer a força necessária para conseguir uma posição melhor, para conseguir um total melhor. Quando tu faz pedida muito curta, tu só limita a tua capacidade, cara. Só limita ela. Volta, Pedro. Isso aqui só te limita, bicho. Só te limita, não tem menor necessidade. E é padrão francês isso aqui. Pedidas curtas. Enfim. Aqui no caso do Dias, eu botei em amarelo aqui. Pode ver que foi bem ok. Aquele que eu vou perdendo profundidade. Aí aqui eu dei um 7,5 a mais, porque eu acho que daria. E ele foi conservador. Tanto que ele foi conservador em 2 pontos, né? Tu pode ver que ele não quis aumentar, mesmo sendo fácil, ele quis manter. É algo que, na maioria das vezes, é bom. Só pra, né? Mas aí tu pode fazer um salto um pouquinho maior entre a segunda e a terceira. Mas aqui é um cara também que tá competindo por posição, então a gente não pode julgar ele ser um pouco conservador nesse caso. Mas de qualquer forma, eu acho que daria uns 140 aqui. O terra ali foi bem alinhado ali, o que eu tava pensando com o que ele fez. A gente foi os mesmos pulos, os mesmos saltos ali. O agacho, por que eu coloquei esse amarelo? Porque ele tinha 212,5. Ele fez os 212,5 na segunda, ele fez os 212,5 na terceira. Só que, qual que era o problema dele? Eu não sei exatamente se foi por causa disso, tá? Eu acho que foi porque profundidade não parece ser o caso. Mas ele tava apoiando o braço quando ele descia, o cotovelo dele apoiava na coxa. E isso invalida o movimento. Então eu não considerei um erro meu de pedida. Eu considerei um erro dele. Ele que fez merda. Ele tava muito fechado, então a pegada dele é muito fechada, então quando ele descia, o braço dele apoiava no cotovelo e ele fazia isso daqui. Ele meio que tomava um impulso. Então isso aí não é válido, então ele perdeu as duas. Então, mas provavelmente ele faria esses 212,5. Talvez ele faria um pouquinho mais. Então ele quer analisar friamente o agachamento dele. Não, eu só analisei pedida por pedida. Aqui eu acho que não tem nada muito de... Aqui o show foi o caso daquele do agacho, né? Putz. Igual o Antoniel lá, meteu um agacho, primeira pedida no talo. Uma primeira pedida que era pra ser uma segunda. Aí a segunda e a terceira já pulou mais do que deveria e aí comprometeu tudo. Já foi bem, falei bastante desse caso aqui. Esse caso aqui do Nabi, ele teve problema no agacho dele. Não lembro qual foi o problema do agacho dele, mas ele foi bem fácil. Dá pra ter feito 2,5 a mais. Ele perdeu a primeira, não foi por não fazer. Eu não lembro, foi alguma coisa técnica, algum justicinho, agora de cabeça não vou lembrar o que é. E provavelmente ele teria um 12,5 a mais, só que... E aqui tu pode ver que ele deu
Ele não fez essa terceira dele aqui de terra, foi um salto um pouco maior, porque ele tava tentando. Acho que aqui ele tava tentando o recorde. Ou repetiu, fazer o mesmo número do recorde mundial, que se o Lui tentou bater com 2,75 e meio, então provavelmente o recorde era 2,75. Então ele só tentou refazer o recorde, provavelmente, talvez ganhar algumas posições, mas não deu certo, né? Não deu muito certo. De qualquer forma, eu não faria esse aumento aqui, eu faria um aumento um pouco menor e isso ocasionaria que, no geral, eu iria acumular ali mais 2,5 de agacho, mais 2,5 de terra, e mais 10 de 2,5 de agacho, 2,5 de supino e mais 10 de terra, que faria ele ter 15 quilos a mais total, se fosse de acordo com as minhas pedidas, mas ali é um caso à parte, né? Aí eu tô me aproveitando uma situação de que eu faria algo sem qualquer apego emocional e o cara, quer replicar o recorde, eu quero... Não sei se isso garantir uma posição um pouco maior pra ele, deixa eu ver. 15 quilos a mais. Não, quanto é que foi? Foi 12 quilos e meio a mais, né? 12 quilos e meio a mais, ele ia fazer... ele ia ganhar uma posição. Ele ia ganhar com a posição igual. Sei lá o que ele tentou fazer. Sei lá que merda que ele fez. Tá bom então, é isso aí. Também foi isso, o cara dá um monte de merda aqui no agacho, cara. Né? O cara tentou dar uma redimida no terra, replicar um recorde, né? Já é uma coisa bem grandiosa, mas de acordo com a competição, não valeu muito a pena. Aqui, acho que aqui não tem nada de muito especial. Aqui não tem nada de muito especial. Já teve a situação dele do Dias em relação ao supino, né? Foram 2 casos ali de cara que falhou a primeira. Por isso que o saldo da segunda dá pra ser um pouco maior do que deveria ser normalmente. Ele ainda ele teve um pouquinho de coragem, aumentar um pouquinho. Muitos caras só mantêm a carga. Mas foi bem fácil. E o terceiro o que, cara? O Dixon aqui. Eu aumentaria. Aqui deu problema no agacho dele, não lembro o que foi. O que eu errei aqui bastante no agacho, no terra dele, né? Foi o terra dele. Mas também foi o mesmo aumento que ele fez. E ele não conseguiu, mas parecia que ia. Eu acho que ele tava só cansado pra caralho, só já tinha acabado pra ele a competição, tá ligado? Foi uns 230 fácil, só que... acabou, chega. Porque ele parecia que ele tinha um 2,42,5. Parecia que ele tinha tranquilo um 2,42,5, talvez tenha uma terceira pedida um pouco maior, só que, esse 2,42,5 aqui... foi mais pesado do que deveria, a terceira nem saiu do chão. Esse é o cara que já tinha acabado a competição pra ele, né? Esse mano aqui, o que ele fez? Deixa eu ver se tem algo especial em relação a ele. Não tem muita coisa aqui. Cara de saltos bem curtos, né? Cara de saltos bem curtos aqui. Sim, aqui o que eu errei mais nele é que eu não sabia que o terra dele era tão bom assim. Eu não conhecia ele. E aí eu fui um pouco mais... Mas aqui também 12,5 kg a mais um terra na segunda pra terceira já é algo que foge um pouco do que eu faria normalmente. Então não... Foram erros que não foram nada tão gritante. Acabou perdendo 2,5 aqui, né? Eu faria ele perder 2,5 porque eu não aumentaria 12, eu aumentaria 10. Talvez eu aumentaria um pouco mais aqui se soubesse que ele tem uma terra tão bom assim. Mas de qualquer forma o supino eu daria 2,5. Ele tentou os 120, faltou muito pouco pra fechar. Faltou muito pouco mesmo. Parecia que dava. Mas enfim. Esse cara aqui, o Takiyama. Enfim, esse cara aqui, ele foi muito mal nas pedidas deles. Tanto que eu conseguiria mais 20 quilos se eu fosse fazer esse pedido deles. Porque aqui ele foi a mais do que ele deveria ir. No agacho. Eu olhei, não vai 12,5, não vai 10. É muito engraçado porque, parece 2,5 não vai fazer diferença. Como é que tu... Mas é que tu começa a assistir tanto que 2,5 fica algo gritante pra ti. Não fica aquela coisa assim... Não vai, cara. 12,5 não vai. 10 vai. Então se ele fizesse mais 10 aqui, já seria mais 10. Ali no terra também ele tentou um pulo maior. Eu não sei se isso tem a ver com posicionamento. Se ele fizesse aqui era mais 20 quilos de terra. Mais 20 quilos de terra. Ele iria para 7,2,5. Ele iria para um 7º lugar. Tá bem. Talvez foi tentativa de conseguir mais posições, mas ele não faria isso aqui. Tanto que eu daria mais 10 pra ele. Ficaria mais 20 quilos de total. Aí é aquela coisa que vale a pena. Vale a pena
tu tentar fazer algo que provavelmente tu não vai fazer pra ter uma posição um pouco a mais, ou talvez vale a pena simplesmente tu fazer o teu melhor naquele dia e aceitar que talvez o teu melhor não seja o suficiente pra tu ter aquela posição de fato. Quando é que ele fez o... ele já tinha feito 230 de terra. No Japão, né? No Japão ele fez 130 de terra. No Nacional do Japão. Nacional do Japão? Acho que é Nacional do Japão, é. Já tinha feito 230. Talvez aqui ele deveria ter feito uma primeira pedida, talvez... Não, ele fez o 180 aqui, né? Talvez poderia ter feito um pouco maior, então, ter aberto com 200, ter tentado 220, e aí 220 o cara vê o que acontece. Faltou aqui jogo de pedida, então. E aqui agora a gente tem um grande caso do Lui. O Lui, ele é o caso. Ele é o caso a ser visto. Por quê? O Lui é um cara que ele tem um terra muito bom. Tu vai ver que o agacho dele não é muito bom pra categoria, o supino muito menos. Mas ele é um cara com terra muito bom, ele é um cara com terra de bater o recorde total. O recorde de terra, desculpa, o recorde mundial de terra. Ele é um cara que ele tem condições, ele já fez 280 na academia, bom. Eu acho que ele já fez 280 já. Em alguma competição, deixa eu ver. Não fez. Ele tinha feito 275,5 no Nacional da Nova Zelândia. Mas enfim, ele é um cara que ele tem um potencial de fazer um terra que vai bater o recorde mundial. Então o jogo dele aqui, sabendo que o agacho dele não é tão bom, que o supino dele não é tão bom, o jogo dele aqui não é total. Ele não vai ser um cara que vai brigar no top 3. Pelo menos não, sabe, no futuro tão próximo. Mas ele é um cara que tem um terra bom, cara. E tu tem um cara, sabe, ter a oportunidade de bater um recorde mundial no terra, ter a oportunidade de ganhar uma medalha de ouro, ter o melhor terra da categoria no mundial, já é uma puta de uma conquista, cara. Porque aqui o primeiro lugar é só um, entendeu? Então, e o Oscar, tu vai ver, ele tá com... O Oscar ele fez ali... O Oscar ele fez... Cadê? Aqui, ó, ele fez 637,5, o segundo fez 610. Então o Oscar é um cara que ele vai reinar por muito tempo. A não ser que volte o Sergei Fedoseenko pra competir o Mundial, e aí as coisas começam a ficar um pouco mais divertidas. Mas no geral o Oscar é um cara que ele tá muito à frente de todo mundo. Ele tem 26 anos. Entendeu? O maior perigo pra ele provavelmente aqui é o Ivan. O Ivan campeão dos dias que tem 22. Mas ainda assim tem um chão ainda. Porque o Oscar também vai evoluir. E o Lui já tem 30 anos, ele é mais velho que o Oscar e ele tá, cara, 100 quilos de diferença. Então o jogo dele não vai ser isso aqui. O jogo dele vai ser o terra. Ele vai fazer o... Ele não é um... Ele é um cara do terra dentro do powerlift, entendeu? Então o jogo dele sempre vai ser isso aqui. Então o que acontece? Quando o cara tem um terra muito bom no geral, a gente sempre vai tentar fazer com que o agacho ele seja algo que nunca vai ir além do que tu pode fazer. Entendeu? Se tu pode fazer que no caso dele aqui, 170 quilos, tu não vai tentar fazer um pouco a mais. Talvez tu vai tentar fazer até um pouco a menos, pra tu não gerar tanta fadiga. Porque, cara, existe... Quando eu vou fazer um vídeo técnico específico sobre pedidos, existe uma porcentagem extremamente grande de pessoas que não fazem a terceira do agacho, elas não vão fazer a terceira do terra. O cara que não faz a terceira do agacho, ele não vai fazer a terceira do terra. Tem o caso aqui... Teve 2 casos aqui, ó, que não conseguiram e 2 casos que conseguiram. Só que esse caso aqui que não conseguiu do Dias, ele conseguiria, foi erro técnico, ele faria. Entendeu? Então ele faria esses 60. Não foi prejudicial. A gente tem um caso aqui só do Chong ali, ó, que ele não fez, mas aqui ele viajou muito, mas que não teve nem briga, entendeu? Que não teve nem briga, que ele desceu e ficou. Então no caso aqui de um cara com bom de terra, a gente vai tentar ser preciso e talvez perder 2,5 se for necessário de agacho para garantir um terra bom. O supino talvez seja uma influência um pouco menor, mas de qualquer forma a gente não vai fazer nada que vai chegar tão próximo assim a ponto de trabalhar o terra. Então o que tem que ser aqui? Extremamente preciso em fazer o terra. No caso do Lui, olha só. Presta atenção, ó. Eu vou até abrir aqui no cantinho. Vou botar aqui, ó. Ô, merda. Aqui, ó. Eu botei pro Lui 1,65 de primeira. Quer dizer, 1,65 foi o que ele fez. Eu daria um pulo de 7,5 kg. O que daria um 7,2,5 kg. Que foi o que ele tentou na terceira, mas ele não fez. Ele fez 170 e eu botei um ok. O que é esse ok? Chega, acabou. Não faz mais uma. E ele fez mais uma e perdeu. Olha só. Esse aqui
Deixa eu ver aqui. Não é aqui, vou voltar um pouco mais. Putz, tinha deixado o negócio pronto. O que eu fiz aqui? Aqui, ó. Ô, droga. Aqui, ó. Esse aqui foi um 165 do... 165 do Lui, tá? Ó, esse aqui foi um 165 dele. Não, esse aqui não foi um 165 dele, foi um 165. Ah, tá, foi um 165, tá. Ok. Ah, tá, 165, tá certo. Vamos lá. 165 do Lui. E aí vai lá fazer... Tcharam. Tu viu que a gente chegou ali um pouquinho de ponto de conflito dele, ó. Tá. Mas não foi algo tão gritante, foi... O que acontece? A gente vai ver o momento de carga das pedidas, a gente vai ver o quão próximo do teu ponto de conflito ele aparece. O teu ponto de conflito aparecendo, a gente vai ver o quão próximo ele vai interferir durante o movimento. O ideal é que o teu ponto de conflito não apareça na tua primeira pedida, entendeu? Ele vai aparecer na segunda e a partir da segunda a gente vai ver o quanto que ele interferiu na sequência do movimento. Se ele foi um ponto de conflito, que nem no caso do Lui ali, ó, que ele teve o ponto, ó, ele desceu lá, ele travou e subiu. Ele não chegou a parar no ponto de conflito e isso não atrapalhou a velocidade dele na hora de quando ele saiu dele. Então é ok, entendeu? Não é nada assustador. Um 7,5. Um 7,5 clássico. Não faz o menor sentido o que eu tô falando pra vocês, né? Mas isso é 7,5 clássico, tá? Cara, apresentou ponto de conflito, mas ele não perdeu a velocidade de movimento. Eu acho que ele daria um 7,2,5, entendeu? Um 7,2,5 acho que ele faria aqui. Aí, ele foi para o... Ah, tá de sacanagem comigo que agora, toda vez que eu for abrir, não vai estar no lugar onde eu quero. Ah, isso que merda, cara. Tá, 170 dele, eu botaria um 7,2,5, tá? Ó, o 170 dele. Ele foi lá... Paraná, ponto de conflito... Pum. Mas foi. Teve que dar uma brigadinha ali. O foda é que a transmissão ela trava. A transmissão que ela trava não é nem com o notebook, a internet, nada. A transmissão ela dá umas travadas. Mas tu vê que ele teve um ponto de conflito. Foi um pouquinho mais acentuado que o... No caso do 65. No caso do... Foi o 65. No caso do 65. Foi um pouquinho mais acentuado. Mas ainda assim ele não perdeu tanta velocidade. Só teve que dar uma brigadinha a mais. Cara, 2,5 aqui nessa pedida. Não faria diferença. Ele ainda faria. Só que tem que ver, e é isso que eu falo. Olha só, aí que eu tô falando. Uma pedida vai interferir na outra. Aqui apareceu o ponto de conflito. Aqui ele faria 7,5 e acabou. Talvez ele deveria ter feito uma primeira pedida um pouco mais baixa. Mas beleza, depois ele fez 150, 165 ou 152,5, 165 e um 7,2,5. Perfeito. Tá tudo bem distanciado, nada. Tu começou a sentir um pouquinho do ponto de conflito na segunda, na terceira tu só fechou o que sobrou. E ó, vamos pro terra. Mas não. Ele sentiu o ponto de conflito na primeira. Na segunda, ele sentiu de novo. Obviamente que ele ia sentir. As coisas não vai ficar mais forte milagrosamente, a não ser que tu faça alguma coisa em questão de posicionamento, que não foi o caso. Foi realmente um ponto de conflito de acordo com a carga. Então... Tu sentiu o ponto de conflito uma segunda vez? Cara, não faz uma terceira, cara. Na maioria dos casos, assim, senão... Principalmente no caso dele, que é um cara que tem o terra... Que é o... A meta dele é o terra na competição. Não faz uma terceira, cara. Não faz, cara. Não faz, que não vai dar certo. E ele fez. E aqui foi a terceira dele, ó. Ele botou um 7,2,5. E ele desce lá, chegou no ponto de conflito e não deu. Não deu. Não tem mais força pra passar desse ponto de conflito, cara. Já foi exposto a ele 2 vezes. Tu vê como foi diferente o 770 dele na segunda e o 7,2,5 na terceira? E não teve briga, cara. Não teve briga. Então ele devia ter feito um 7,2,5 na segunda. Ele provavelmente iria fazer. E na terceira não existiria terceira. Ele ia pro terra. E aí que tá. Olha só, terra, 260 lá, primeira pedida. Parará. Foi lá e pá, fez. Tem 15 aqui, cara. Tem 15 aqui. Teve só aquela... O que acontece ali que dá uma travadinha ali, ó, da mão na perna ali.
Mas a barra não vai andar quase nada ali, então é só encaixa a posição e fechou. 15 quilos. Ah, o recorde seria 15,5 kg. Bota a porra, 15,5 kg, vai sair. Segunda pedida, 175,5. Foi lá e... Opa! A mão travou, né? Deu aquela travada, a mão deu aquela grudadinha ali, ele retrocedeu e subiu. Encaixou, mas ele retrocedeu, não vale. No momento que tu retrocede, não vale mais. Mas ele fez. Terceira pedida. Moto. Ok. 275,5. Vamos de novo lá. Ajeitou lá a posição lá, não. Puxou a travadinha aquela lá e não deu. Vocês viram? Olha só, foi o mesmo ponto e foi uma coisa mínima. Ó, mínima. Aquele conseguiu manter, ele não retrocedeu, então ele conseguiu segurar o peso da barra, só que não foi... Ele ter que manter essa barra foi suficiente para não conseguir fazer a briga final que ele fez quando ele retrocede aqui. Ele retrocede, mas ele consegue fazer essa briga final. Cara, se ele não... Eu não sei, não tem como tu prever o futuro. Mas você que tá assistindo aí, tu não acha que se ele não fizesse esse 172,5 que ele teve ali, ó, desceu essa briguinha aqui dele, ó, essa briguinha aqui, ó, se ele não fizesse isso aqui, nesse momento, se ele fizesse aqui, ou se ele não parasse aqui, chega aqui, na segunda parou, será que não sairia esse 175,5? Eu acho que sairia esse 275,5. Eu acho que ele bateria o recorde. Eu acho que ele faria e bateria o recorde. Então entende como que não é simplesmente ir lá fazer o teu máximo, tem um jogo por trás disso, tem um jogo de aproximação, e além de ter um jogo de aproximação, tem um jogo do que tu pode fazer para aumentar o teu total. O que tu pode fazer para acumular o maior total possível dentro dos teus movimentos. Então o cara que tem um terra bom, então a gente tem que cuidar, teu agacho. Teu agacho não pode te matar. É estatística, cara, olha aqui, cara, olha só, aqui ó, errou terceira, errou terceira, errou terceira, errou terceira. Acertou a terceira, fez a terceira. Aqui ele não errou a terceira, ele fez a terceira, ele só invalidou porque encostou o braço na perna, fez a terceira. Aqui é um caso diferente, ele errou a terceira, mas ele fez a terceira. Aqui ele acertou a terceira, ele tinha margem pra fazer, entendeu? Ele pôde fazer essa briga a mais. Então tudo esse, cara, se tu não fizer aqui vai ficar muito mais difícil, cara. Se tu não fizer a terceira de agacho, a terceira de terra vai ser muito mais difícil de sair. E aí tem que ver o que vale a pena pra ti, que nem aqui no caso do Dixon, ó. Ele fez, ele falhou que a segunda fez a terceira. Ele fez a terceira, ele falhou, será que tá? Talvez ele tenha se desgastado um pouco antes aqui. É que ele perdeu 2 pedidas, né? Será que ele não se desgastou muito antes aqui? Não sei. Sabe, então é questão de saber jogar o jogo. Não fez a terceira, não fez a terceira. Fez a terceira, fez a terceira. Fazer a terceira de agacho não te garante fazer a terceira de terra. Mas não fazer a terceira de agacho te prejudica muito pra terceira de terra. Olha só, cara, tá aqui, ó. Não é mágica, não, ó. Tá aqui, ó. Cara, só... Eu não tinha visto isso antes. Viu agora, ó. Ao vivo. Ensaio faz ao vivo aí, ó. Então tem que aprender a jogar o jogo de terra. Eu vou fazer o jogo do powerlifting. Eu vou fazer isso com mais frequência, porque eu acho muito divertido. O que faria diferente, cara? O que aconteceria aqui, ó? Eu acho que algumas poucas coisas mudariam se eu, no geral, assim. Porque o Oscar, ele foi ok, ele não teve nada a mais, então ele continuaria sendo igual. O Garcia, ele faria 2,5 a mais, manteria a segunda posição. O Dias, provavelmente eu acho que ele conseguiria a segunda posição, porque se ele faz esse... Ele teria 2,5 aqui a mais, o que faria ele fechar 600. Se ele tivesse essa correção dele no agacho, do braço batendo na coxa, seria no mínimo 12,5 kg a mais, que é o suficiente para ele passar o Garcia. Ele faria 612,5, sem considerar uma terceira pedida, que poderia ser mais 2,5, poderia ir mais ainda além. Talvez mesmo se o Anthony Garcia tivesse feito esse 2,5 a mais, sabe? Talvez não... Talvez não... O Dias ainda assim passaria ele. O Chong lá, 2,5 a mais pra ele, não faria muita diferença, que ele tá... Também tem essa questão, né, cara?
O primeiro ele tá muito longe de todos os outros, e os 3 primeiros eles estão. Até que não tá tão longe assim, mas. Todo mundo no seu melhor provavelmente vai estar mais longe do resto. O Nabi ali, ó, seria 15 quilos a mais. Ó, já pegaria ali, ó, poderia. Ele não pegaria a terceira por questão de peso, corte de peso, mas ele ficaria com o mesmo total do terceiro lugar. Ele é um cara novo, é um cara que tem potencial. Esse Jong aqui, ó, 7,5 a mais, poderia pegar uma posição a mais, poderia ter ficado em quinto. O Dixon, 2,5 a mais, não ia interferir muito nele, por causa que ele perdeu muito nesse terra aqui, né, cara? Aqui ele morreu. Se tivesse um pouquinho mais e aguentasse um pouquinho mais competição, se tivesse acabado ela na primeira pedida dele de terra, talvez ele conseguiria ali uns 15 quilos a mais e iria pra quinta colocação. O Will, no caso aqui, eu falei perder 2,5, então, mas também não ia mudar a posição dele, ia ficar na mesma coisa. O Takiwama aqui, mais 20 quilos. Ele ia pra 62,5, ele ia subir pra 7º lugar. Ele ia pra 7º lugar. E errou na terceira pedida, não foi nem a... Aqui tava perfeito, na terceira ele cargou tudo. Na terceira, deu só uma terceira pedida ruim. Ah, é só 2 pedidas que eu perdi. Não, foram 20 quilos que tu perdeu. O Lui aqui seria mais 17,5 kg. 17,5 kg aqui ele faria 47,5, ele ia pra 10º lugar e bateria o recorde, certo? Entende, cara? Entende como isso aqui ele é um jogo e tu tem que aprender a jogá-lo. Tu tem que aprender a interpretar um atleta e saber qual é o potencial dele pra acumular o maior total. Tu tem que fazer isso, cara. Isso aí faz uma puta diferença. É tudo muito próximo aqui, ó. Chega num bolo aqui que é tudo muito próximo. E faz diferença, cara. Um pouquinho mais faz diferença. Entendeu? Olha, 7,5 kg, 10, 5 kg, 5 kg, 2,5, 17,5, aqui já um pouco mais, 5 kg, 7,5, 7,5, 12,5. Entendeu, cara? E tu tem uma chance de fazer que nem o Takiwama de perder 20 quilos. Faz diferença. Então, esse é o vídeo de hoje. Pretendo fazer mais vídeos assim, porque é divertido. Te dá uma visão diferente do Power, que eu acho que... Não sei se... Não vejo nada... O Matt Gary tem um livro sobre isso, ele participou de alguns podcasts falando sobre isso. Mas é interessante. Isso aí traz uma visão diferente. Espero que te ajude a enxergar o Power também um pouco diferente, tá? Então, por hoje era isso. Valeu. Até a próxima.